Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica. Hoje, dia especial, porque estamos lançando o nosso primeiro livro do canal Realidade Fantástica, que é o assunto, inclusive, que nós vamos debater aqui sobre as grandes figuras do esoterismo e do ocultismo. Falaremos um pouco desses grandes luminares da história moderna, alguns deles, que trouxeram um pouco da sabedoria arcana para o Ocidente, principalmente espalhando aí as luzes do esoterismo. Mas antes de conversarmos, aquele recadinho bem rápido. Chegou o portal Realidade Fantástica, uma área exclusiva de estudantes do nosso canal, onde são ministradas aulas sequenciais e didáticas sobre esoterismo e ocultismo, com conteúdo aprofundado e indicação de bibliografia, ideal para quem deseja se aprofundar nesses grandes temas. Você vai estudar conosco os fundamentos do esoterismo, ciências ocultas, hermetismo, alquimia, cabala, astrologia e outros grandes temas. Clique aqui no link que está neste vídeo e saiba mais de como fazer parte desta jornada por meio do conhecimento arcano. Então, voltando aqui sempre na boa companhia do nosso sócio fundador, Marcos Kuznick, mestre em educação, historiador. E daí, Marquinhos, um momento especial para o programa, lançando o nosso livro, Grandes Figuras do Esoterismo e do Ocultismo, que traz aí alguma dessas grandes personalidades místicas aí da história moderna. Exatamente, saudação a todos, as nossas saudações, enfim, mesmo com esse tempo aí de coronavírus, o canal Realidade Fantástica não para, nós estamos dando um jeito de gravar, mesmo eu estando na minha casa, o Jamil na casa dele, os nossos convidados, e a gente continua tocando o canal, mesmo nesses tempos mais complicados. E, na verdade, esse livro, ele é a realização a materialização de uma série de textos escritos pelo Jamil e que estão na origem de uma série de documentários aqui do canal. Desde que nós iniciamos o canal Realidade Fantástica, uma das coisas que a gente tinha em mente era produzir pequenos documentários, tanto falando sobre figuras importantes do esoterismo, do ocultismo, da história, enfim, como também de temas, e a gente tem feito isso. E justamente são esses os vídeos que mais têm audiência aqui no canal. Embora a gente goste, vamos continuar com as entrevistas, que é muito importante, mas a gente vê que realmente vocês gostam muito desse formato de documentários. E daí da coletânea de textos que gerou boa parte desses documentários que vocês podem assistir aí gratuitamente na nossa playlist, a gente resolveu produzir um livro com os textos aí do Jamil. Sem dúvida, Os textos que você vai encontrar no livro, você vai perguntar, mas qual que é a vantagem de adquirir o livro se os textos, na verdade, já existem nos documentários, aí com os áudios. A vantagem é que, além de você ter o texto para você estudar e reestudar e grifar, como você quiser, nós também estamos indicando aí bibliografia para você se aprofundar em cada personagem desta especial aí do esoterismo e do ocultismo. Então, nós vamos falar rapidamente hoje no programa dessas personagens que estão abordados no livro, E o primeiro dele, Marquinhos, que talvez seja o mais famoso de todos, é o Conde de Saint-Germain. Exatamente. Nós organizamos aqui para falar nesse vídeo para vocês desses personagens. A gente fez mais ou menos uma organização cronológica, começando com o misterioso Conde de Saint-Germain, um personagem aí do final, das décadas finais do século XVIII, que é uma época de extrema agitação na Europa, é época de transformações sociais importantes, é época da Revolução Francesa, e nesse caldeirão, um desses personagens que vai se destacar é o Conde de Saint-Germain, que até hoje é um personagem extremamente importante e muito falado dentro dos círculos do ocultismo e do esoterismo, Jamil? Exato, o Conde de Saint-Germain, então, ele aparece nesse período efervescente da história da Europa, aparece do nada, aparentemente como se aparecesse realmente, se materializasse nas cortes da Europa, imensamente rico, dono de uma fortuna aparentemente ilimitada e também de uma erudição aparentemente ilimitada. Ele é recebido nas cortes da Europa, inclusive da Rússia, os governantes o recebiam, abriam as portas, porque ele tinha grandes mensagens a dar, orientações precisas para esses governantes. E o mais misterioso de tudo era que o Saint-Germain, cuja presença histórica é confirmada, porque há documentos
que atestam os seus aparecimentos e desaparecimentos, isso a gente vai falar, mas o mais interessante é que ele tinha essa característica de, por exemplo, atuar durante 5 anos, depois desaparecia e ia reaparecer 30 anos depois. Tanto que nós temos o depoimento, por exemplo, da condessa Dademar, que é uma das biógrafas, vamos dizer assim, do Saint-Germain, que deixou documentos sobre ele. Ele chegou a dar aulas de piano quando ela era pequena, e quando ela reencontra ele, ela tendo já quase 70 anos, ele estava com a mesma aparência. Ela não acreditou que fosse o mesmo homem, e ele relembrou ela que ele teria dado aula de piano a ela e etc. Então, realmente, isso que fez o Voltaire, por exemplo, dizer que o Saint-Germain era um homem que tudo sabia e que nunca morria. Então, realmente é um grande mistério, mas principalmente dentro dos círculos ocultistas, em especial Rosacruzes e maçons, ele teve uma grande atuação também, deixando um legado bastante importante. E é interessante que essa época aí que nós estamos falando, que é o fim do século XVIII, ela também vai proporcionar um outro personagem muito parecido em alguns aspectos, que é o Cagliostro, né? Outro personagem extremamente misterioso, que alguns achavam que era um charlatão, outros achavam que era um taumaturgo, enfim, um outro personagem que frequenta as cortes europeias e que a gente também abordou num dos documentários aqui do canal. O Cagliostro, ele aparece quase que na sequência do Conde de Saint-Germain, tanto que muitos se questionavam se seria Saint-Germain redivivo, né? Porque ele apresentava a mesma fortuna, os mesmos poderes e a mesma interferência nos governos da Europa. Então, havendo-se no ocultismo que seria uma pessoa com uma missão semelhante, né, de estabilizar, de certa forma, aquela época turbulenta da Europa com conhecimentos especiais. Então, também prodigalizando grandes saberes ocultos e principalmente atuando na medicina. Ele atuava gratuitamente, atendendo as pessoas através de fórmulas que até hoje não conseguiram ser reproduzidas através do seu poder, digamos que miraculoso. Então, Alessandro de Cagliostro, né, a igreja acabou desacreditando, plasmando biografias falsas dele, como José Bálsamo, etc. Mas hoje a gente sabe que se tratava de um grande mestre do ocultismo, que, inclusive, teve uma atuação muito importante na tentativa de revitalizar a maçonaria. Ele funda o rito egípcio da maçonaria, né, com a tentativa de trazer todos os segredos arcanos que a maçonaria, à época, já havia esquecido, tentar restaurar todo esse trabalho. Então, realmente, é uma figura bastante enigmática e que até hoje fascina as pessoas. E um outro personagem ainda da mesma época e que vai ter uma repercussão gigantesca dentro do esoterismo ocidental é o Louis-Claude Saint-Martin, né, Jamil? Mas também a gente fez um documentário sobre ele, também dessa mesma época do fim do século XVIII. Sem dúvida, o Saint-Germain não se sabia se a nacionalidade dele, né? Hoje aventa-se que ele teria sido romeno. Cagliostro, até hoje, não se sabe qual a nacionalidade, mas o Louis-Claude de Saint-Martin, a gente sabe que era francês, e ele se insere num quadro místico muito especial da Europa do século XVIII, que foi a fundação, por parte de Martinez de Pasquali, da Ordem dos Cavaleiros Maçons Elicoando o Universo, que era um rito muito interessante na maçonaria, que trabalhava com a teurgia. O que é a teurgia? A tentativa de contato psíquico com as hostes angélicas. O Louis-Claude de Saint-Martin se torna discípulo do Martinez de Pasquali, se torna um dos grandes expoentes dessa ordem, e depois da morte do Pasquali, ele se desliga e faz a junção desse conhecimento dessa ordem teúrgica com os conhecimentos de Jacob Boehme, né, o Jacob I, que era um teósofo cristão, Rosa Cruz, iniciado também, e ali ele plasma uma corrente mística muito importante que vai desaguar no século XIX, depois com uma ordem, que é o martinismo, a ordem martinista, né? Ele era conhecido como filósofo desconhecido, porque ele publicou muitas obras à época anonimamente, tentando combater o materialismo da época e temperar toda aquela efervescência política com um pouco de conhecimento esotérico arcano. Então, realmente, outra grande figura fantástica. E vejam como é interessante a gente perceber o quanto a França, né, ela é pródiga enfim, de proporcionar esse clima místico. A gente tem, por exemplo, alguns outros personagens que são franceses, sendo que um que a gente vai comentar agora é do meio, mais ou menos, do século XIX, que é o Eliphas Lévy,
um grande ocultista cujas obras são de leitura praticamente obrigatória dentro do ocultismo. Até hoje são obras assim muito misteriosas, mas muito consultadas dentro do ocultismo. Sem dúvida, não tem como você estudar esoterismo e ocultismo e não se deparar com o nome de Eliphas Levi. Era um padre católico, que acaba sendo iniciado nos mistérios tanto da maçonaria como da Rosa Cruz. Ele também achou em grandes mosteiros da França artigos e livros de grandes místicos passados, como Nicolau de Cusa, Marcelo Fitino, Pico de la Mirandola, e ele faz o estudo Abade Tritem, ele faz o estudo, a síntese de tudo isso, e se torna um grande mago, um grande cabalista. Até por isso foi excomungado da igreja. Mas ele nunca deixou, por incrível que pareça, de defender a igreja, tentando restaurar o misticismo cristão, através das suas obras, sendo que a mais famosa é o Dogma e Ritual de Alta Magia, que é um livro que assusta muitas pessoas, mas que condensa a ciência dos magos, né? A ciência que traz a cabala, que traz a alquimia, que proporciona ao ser humano se tornar senhor do seu destino e senhor das leis do universo. E com isso ele se torna mestre de toda uma geração de ocultistas franceses. E é interessante que, no caso do Dogma e Ritual de Alta Magia, que talvez seja a obra mais conhecida e pouco entendida, né, do Eliphas Levi, nós temos um documentário aqui no canal sobre essa obra e que continua realmente sendo um grande desafio para todos os estudantes de esoterismo e do ocultismo. Outro personagem que a gente contemplou tanto no livro, tem um documentário aqui no canal, é também um dos elementos fundamentais do esoterismo ocidental, que é a Helena Blavatsky, né, Jamil? Até a gente colocou como subtítulo do documentário a mãe do esoterismo ocidental, praticamente. Sem dúvida, a Blavatsky é outra figura, assim como a Eliphas Levi, que não tem como você não topar nos estudos do esoterismo, considerada a mãe do esoterismo, ou também chamada de a grande dama do esoterismo universal. Blavatsky foi comissionada pelos misteriosos mestres da Grande Fraternidade Branca para uma missão específica, tanto na Europa, na verdade, em toda a parte ocidental do globo, né? Mas ela funda nos Estados Unidos, junto com Henry Stilwell, da Sociedade Teosófica, que tinha uma missão tripla: resgatar os saberes ocultos da sabedoria oriental para o Ocidente, temperar o materialismo que na época graçava fortemente com o positivismo, né? A ciência se arvorando em explicadora de todos os fenômenos, e também dar a explicação ocultista dos fenômenos espíritas, que estavam mesmerizando, maravilhando muitas pessoas. Ela dá a verdadeira explicação, alertando também para os perigos de se prestar à mediunidade e toda aquela fenomenologia. Então ela faz um estardalhaço, era dona também de uma erudição aparentemente ilimitada, conseguia dialogar tanto com cientistas, com religiosos, com eruditos e com ocultistas de todas as linhas, e acaba plasmando livros que até hoje são obrigatórios, de certa forma, na biblioteca de todo ocultista, assim como Eliphas Levi, Louis-Claude de Saint-Martin, etc. Você tem a Doutrina Secreta, Isis sem Véu, A Chave para a Teosofia, A Voz do Silêncio. Então se diz que Blavatsky realmente foi um dos grandes mensageiros da hierarquia oculta da humanidade, e que veio justamente dar a sua contribuição nesse campo, né? E é interessante que a gente vai falar de uns outros personagens também que vão fazer, a exemplo da Blavatsky, uma conexão, uma ponte, uma intermediação entre o pensamento oriental, né, no caso da Blavatsky, sobretudo o pensamento indiano, né, e transpor esse conhecimento, que é uma tarefa dificílima, né, dada a natureza desse conhecimento, o ambiente cultural onde foi gestado, para o Ocidente, que é uma tarefa muito difícil. Porém, mais, digamos assim, numa linha do pensamento esotérico ocidental, nós temos uma outra figura, que é o Papi, ou Papus, né? Tem até uma discussão aí sobre a correta pronúncia do nome desse místico, mas é o Dr. Gerard Anaclet Vincent Ancos, né? Mais conhecido pelo nome místico que ele adotou de Papus, né, Jamil? Sem dúvida, Papi, também outro francês, inclusive ele disse que a França seria a pátria do esoterismo ocidental, e parece ser mesmo pela quantidade de figuras importantes, emblemáticas, né, francesas que apareceram na França, ou que atuaram principalmente na França. Ele era, como disse o Marcos, né, Gerard Anaclet Vincent Ancus, esse era o nome dele, mas ele adotou esse nome místico Papi,
que é o anjo da primeira hora do Nunc Temeron, de Apolônio de Tiana, que é um texto oculto, né? Ele adotou e atuou, teve uma atuação avassaladora na Europa da época, reavivando o ocultismo. Ele se fez discípulo de Eliphas Levi, tanto que se diz que a espada cerimonial do Eliphas Levi e alguns livros do mestre acabaram nas mãos do Papi, né? Ele recebeu esse legado e ele refunda o melhor, ele reaviva a tradição martinista de Louis-Claude de Saint-Martin, junto com Augustin Chambozo, e cria a Ordem Martinista, que é uma das principais escolas iniciáticas do Ocidente, hoje no mundo todo, e que inicia as pessoas no esoterismo judaico-cristão. Ele também era médico, formado, e tinha uma forma muito interessante de tratar as pessoas. Ele falava que para males puramente físicos, ele aplicava a alopatia. Para males psicológicos e emocionais, ele usava a homeopatia. E para males que ele considerava de origem espiritual, ele utilizava a magia. Então, ele também era conhecido como mago, extremamente respeitado e, de certa forma, mestre aí de uma pleia de esoteristas, ocultistas, um dos mais sábios, mais eruditos ocultistas aí da modernidade, o nosso querido Papi. E interessante que junto com o Papi, né, junto com o Papi, você tinha ali um círculo, né, de personagens muito importantes. Um deles, que também a gente destacou no documentário aqui do canal, é Stanislas de Guaitá, né, um personagem que foi companheiro do Papis em muitas empreitadas e que teve uma produção também muito importante em termos de esoterismo e principalmente no combate, né, Jamil, à magia negra, na época onde se deu esse embate também na França. Sem dúvida, Stanislas de Guaitá, outro francês, era marquês, e ele é companheiro de Papi nos estudos ocultos, e ele tem a característica de ter sido discípulo do Joséphine Peladan, que fez muito sucesso na época com algumas obras divulgando a Cabala e o rosacrucianismo. E através de Peladan, Stanislas de Guaitá ele acaba sendo iniciado numa linha Rosacruz do sul da França, de Toulouse, e reaviva essa tradição através da ordem cabalística da Rosacruz, da qual fazia parte também o Papi. E através dessa ordem eles tinham uma série de ensinamentos mais focado na Cabala Rosacruz, mas também no esoterismo em geral. E ele deu combate, como disse o Marquinhos, à prática da magia negra, que era muito, digamos que, graçava, né, na Europa na época, e que fazia muitos prosélitos. Não que eles acreditassem que a magia negra funcionasse, mas eles acreditavam, e com razão, que as pessoas que participavam daqueles ritos, daqueles conhecimentos, se expunham a sérios perigos psicológicos, né, de desequilíbrio psicológico. Tanto que ele tem uma sentença célebre, né, com relação a esses magos negros, que ele falou assim: nós, os Rosacruzes, os condenamos ao batismo da luz. Então, realmente teve uma atuação fantástica, e dono de uma das obras também mais emblemáticas do esoterismo, que é No Umbral do Mistério, que é um livro também obrigatório na biblioteca de todo ocultismo, do ocultista. E é interessante agora a gente pensar, né, a gente falou ali anteriormente da Helena Blavatsky, que vai fazer essa ponte, né, entre conceitos do ocultismo, da filosofia, da religiosidade oriental, né, indiana principalmente, mas a gente também acabou fazendo documentários de uma série de personagens que a gente poderia dizer que são viajantes, né, pessoas que numa idade bastante romântica, né, digamos assim, das viagens, né, dos exploradores por Oriente, etc., acabaram também tendo suas experiências e povoando o imaginário e tendo uma influência muito grande, por que não? Uma delas, né, é a Alexandra David Neal, né, uma francesa que, num momento onde era extremamente difícil de se visitar o Tibete, por exemplo, para qualquer pessoa, ainda mais para uma mulher, né, sabendo das limitações da época, de ter feito isso e da forma como ela fez. Sem dúvida, outra francesa, para situar cronologicamente, só lembrando, né, Saint-Germain e Cagliostro, século XVIII, Eliphas Levi, Papi, Stanislas de Guaitá, século XIX, né? Eliphas Levi, metade do século XIX, Papi, Guaitá, finalzinho do século XIX, Blavatsky, final do século XIX, e começo do século XX nós temos outra francesa, Alexandra David Neal,
que era uma exploradora, né? Na época, com toda a opressão, né? Se hoje as mulheres ainda, infelizmente, são, de certa forma, preteridas, oprimidas, há todo um machismo, imagine na época. E ela se rebela, acaba se tornando uma viajante com uma atração, assim, irreprimível pelo Oriente, e acaba conseguindo, através de uma pensão que ela acabou recebendo do seu pai, que a compreendeu e a ajudou, a viajar pela Índia, pela China, esteve na Coreia, teve um período no mosteiro zen budista da Coreia, mas acabou penetrando no então proibido Tibete, que não recebia estrangeiros. Ela entra no Tibete disfarçada de homem, né, maquiada para dar a impressão que era inclusive um tibetano, com a pele mais escura, mais amarelada, e passa no Tibete 9, 10, 11 anos, se eu não me engano. E ali ela foi a primeira pessoa a trazer a cultura, o budismo tibetano, os segredos dos mestres tibetanos, o budismo tibetano, ao Ocidente, através dos seus livros, como Tibete, Magia e Mistério, Viagem de uma Parisiense a Lhasa, a capital do Tibete, era outro livro que fez muito sucesso, e que deixou o Ocidente em polvorosa, porque não se sabia muito acerca do Tibete. E quando ela relata em primeira mão, porque ela acabou sendo aceita pelos tibetanos, foi ordenada lama, né? E dominou o tibetano e parlamentou com o Dalai Lama, com o Panchen Lama e com outros grandes lamas, e expôs todo esse conhecimento sensacional ao Ocidente. Então, a Alexandra David-Néel é a nossa eterna viajante do esoterismo oriental, né? E disponibilizou um pouquinho, principalmente, do budismo tibetano para o Ocidente. E uma iniciada também, porque também era teósofa também, participava da Sociedade Teosófica. E ainda nessa linha, pensando nesses viajantes que vão nos colocar em contato com os mistérios do Oriente, também a gente tem o Nicholas Roerich, né, que também vai ser muito importante para fazer essa ponta, essa conexão. Sem dúvida, Nicholas Roerich, russo, ele acaba se notabilizando pelos seus dotes intelectuais em arqueologia, história e outras ciências, né, afins, mas principalmente ele se torna, ele e sua esposa, Helena Roerich, de certa forma, eles se tornam teosofistas, né, eles bebem todo aquele legado da Helena Blavatsky e acabam, segundo as fontes ocultistas, contactados pelos mesmos mestres que treinaram a Blavatsky, que ainda estavam encarnados na época, principalmente o mestre Moriael, e ele recebe uma missão particular, que é fazer umas pesquisas no Oriente, que ele acaba sendo, de certa forma, exilado por conta da Revolução Russa nos Estados Unidos, e como a chancela do governo americano, ele acaba fazendo uma grande peregrinação pela Ásia, tanto que ele tem um livro chamado No Coração da Ásia, onde ele vai falar das suas viagens na China, aquela região que à época se chamava de Tartária, e principalmente Tibete. Reputa-se ao Nicholas Roerich que ele tinha acesso aos locais secretos dos mosteiros da Grande Fraternidade Branca no Tibete, tanto que ele acabou também sendo membro da Ordem Rosa Cruz da Morte, né? O Dr. Harvey Spencer Lewis, que era o imperador dessa ordem na época, fez do Nicholas Roerich o seu legado, o legado Rosa Cruz da Morte para o Tibete. E ele se notabilizou também pelas suas fantásticas pinturas místicas e pelo Pacto Roerich da Paz, a bandeira da paz, que na época ele conclamou todos os países a preservar o seu patrimônio cultural em períodos de guerra. Então, uma outra figura realmente fascinante, colaborou com a Liga das Nações, que na época foi formada e etc. Então, tem aí uma história fantástica que está aí nos nossos documentários e no nosso livro. E tem também uma outra figura de um viajante importante também, nesse caso mais ligado à Índia, que é o Paul Brunton. Né? O Paul Brunton que vai nos trazer relatos fenomenais do misticismo indiano e que também vai contribuir muito para a divulgação no Ocidente do pensamento indiano, dos prodígios, enfim, de todo o mistério que passa pela Índia, né, Jamil? Sem dúvida, Paul Brunton, em inglês, né? Começo do século XX, e ele tem uma história sensacional. Ele conta na sua biografia que ele visita uma livraria esotérica da França, da Inglaterra, no começo do século XX, e lá um indiano misterioso chama a atenção dele, eles acabam fazendo amizade, e esse indiano, convidando-o para um chá, fala que a Índia, à época, colônia, né, do Império Britânico, ela ainda possuía grandes mestres, grandes yogis, grandes rishis, que detinham uma sabedoria toda especial. O Paul Brunton, que era jornalista, fica tão fascinado, tão entusiasmado com isso, que ele acaba indo para a Índia
E naquela época, com toda a dificuldade, ele acaba se miscuindo com o povo, acaba viajando ali de carroça, a pé, se miscuindo em todas as aldeias indianas e descobre realmente os iogues, os grandes rishis, presencia uma série de prodígios, né? Alguns inexplicáveis, de telepatia, clarividência, materialização, também parlamenta com grandes sábios indianos e se deve a ele a descoberta, ou melhor, a popularização de um dos maiores iluminados da Índia moderna, que foi o Ramana Maharishi, de quem o Paul Brunton, após rodar toda a Índia, acaba se tornando discípulo. Ele falou, Ramana Maharishi é um dos últimos super-homens da Índia. Então, no seu livro A Índia Secreta, que é outro livro obrigatório aí para os esoteristas, ele nos narra, né, todas essas peripécias pela Índia e vai distribuindo esse conhecimento. Depois ele vai viajar para o Egito, para a China, para a Coreia, enfim, quase que todo o Oriente ali, um pedaço da África, e vai nos trazer todos esses conhecimentos. Deve-se ao Paul Brunton também a popularização do termo eu superior, ele que populariza esse termo e acaba se tornando um dos grandes iniciados aí da modernidade, principalmente do século XX. Seus livros também são realmente fascinantes e prenhes de um misticismo que nós podemos considerar como seguro e balizado. É interessante que agora voltando um pouquinho, uma personagem um pouco anterior ao Paul Brunton, que a gente tratou também aqui no canal, e que faz viajar pela sua obra, é uma outra mulher, a Marie Corelli, né, que até hoje não é tão conhecida, mas que é uma autora de literatura e que, por meio da sua literatura, aborda temas místicos, temas esotéricos, e é muito importante também dentro do esoterismo ocidental. Sem dúvida, Marquinhos. A Marie Corelli, apesar dela estar meio esquecida hoje, mas ela foi um dos personagens mais importantes, mais centrais do esoterismo, do ocultismo da época. Inglesa, finalzinho do século XIX, ela chegou a ser contemporânea da Blavatsky, e ela foi iniciada, segundo consta, numa das linhas do rosacrucianismo e acaba recebendo a missão de popularizar o conhecimento esotérico através de romances. E ela se torna a romancista mais lida da Europa, tanto que até a própria família real da Inglaterra, à época, era leitora de Marie Corelli. Ela tem uma série de livros sensacionais, romanceados, onde ela vai divulgar, de certa forma, alguns assuntos que são próprios do esoterismo, do ocultismo, e acaba se tornando um fenômeno literário, né? Existe até um filme sobre a vida dela, que foi feito mais tarde, né, nos Estados Unidos. Dizem que até o próprio, bem mais tarde, Winston Churchill, né, era um dos grandes leitores assíduos da Marie Corelli. Então, a gente fez questão de recuperar essa personagem, que agora está voltando, né? Nós temos poucos livros dela no Ocidente publicados em português, mas a gente espera poder divulgar melhor esse grande trabalho dessa grande iniciada Rosa Cruz, que foi a Corelli. Agora, já pensando um pouco mais do século XX, a gente tem um personagem assim muito misterioso, principalmente pelos prodígios que operava, que acabou influindo em uma série de campos dentro do esoterismo, da astrologia, também da astrologia, com as suas profecias, que é o Edgar Cayce. Né? O Edgar Cayce, que era norte-americano, né, do início do século XX, uma pessoa simples que nasceu numa pequena cidade americana e que, no entanto, quando em estado sonambúlico, hipnótico, a gente não sei como a gente poderia classificar isso, ele falava coisas impressionantes, tanto que ele era conhecido, né, Jamil, como o profeta adormecido. Sem dúvida. Como disse o Marquinhos, o Edgar Cayce, né, era um homem simples do interior dos Estados Unidos que se submeteu a uma experiência de hipnose e durante aquele transe hipnótico, sono hipnótico, ele acaba manifestando o que à época foi chamado quase que de onisciência, porque ele conseguia diagnosticar a doença de qualquer pessoa, independentemente de onde essa pessoa estivesse, sem conhecer a pessoa, só davam para ele o nome da pessoa, ele sempre invariavelmente começava falando sim, vemos o corpo. Daí ele dava um raio-x completo do que a pessoa sofria, inclusive receitava medicamentos, tanto medicamentos da naturopatia, do naturismo, como da homeopatia e também da alopatia. E ele tinha um conhecimento que permitia ele, inclusive, receitar medicamentos que nem tinham sido lançados ainda comercialmente, que eram secretos e que ele tinha conhecimento.
Também nesses estados ele foi questionado sobre assuntos ocultos e acabou também demonstrando um conhecimento sensacional. Para você ter ideia, Marquinhos, ele foi questionado até sobre a perfuração de poços de petróleo, com um grande número de acertos, porque ele sabia os locais exatos. Então ele foi considerado o maior clarividente do século XX e uma figura enigmática, né? Ele previu, inclusive, o reaparecimento de alguns restos da Atlântida na década de 60 e, curiosamente, na década de 60, na Baía de Bimini, houve, de certa forma, a emersão de algumas formações rochosas muito estranhas ali na Baía de Bimini, ali, né, nos Estados Unidos, que alguns consideram como sendo talvez de origem atlântica. Ele fez muitas profecias, atuou na astrologia, mas sempre em trânsito hipnótico, né? Então se diz que ele acessava, ele mesmo falou, quando questionado, né, qual era a origem do saber dele, ele falou que ele acessava os registros akáshicos, a memória universal, que é muito conhecido, né, no esoterismo. Então é outra figura fantástica cuja vida está relatada aí no canal e no livro. Outro personagem muito interessante que a gente produziu um documentário aqui, pela quantidade, pela vastidão da atuação, tanto que a gente colocou como subtítulo de um místico universal, é o Rudolf Steiner, né? O Rudolf Steiner, que é austríaco, que prodigalizou uma série de obras, que legou, interessante que muitas coisas voltadas para aplicação prática, né? Ele foi o precursor da agricultura biodinâmica, da medicina antroposófica e, em termos educacionais, do sistema Waldorf, que também é representado em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. Há muitas escolas Waldorf, pedagogia Waldorf, e que também foi muito interessante, que acabou também tendo uma produção bastante importante aí no início, já mais nos anos 20 e 30 do século XX. Sem dúvida, né? Austríaco, como disse o Marquinhos, né? Eu, inclusive, achava que ele era alemão, né? Mas austríaco. O Rudolf Steiner era um grande prodígio na filosofia. Ele começa atuando na filosofia e depois se torna membro da Sociedade Teosófica, quando há aquele problema do Krishnamurti, que nós ainda vamos abordar no nosso canal, né? Ele acaba se desligando da Sociedade Teosófica e funda a Sociedade Antroposófica. E ele também, a exemplo de Edgar Cayce, era um grande clarividente, se reputava ao Rudolf Steiner a capacidade de acessar os registros akáshicos. Então, com a antroposofia, a ciência do homem, ele dá vazão a uma série de conhecimentos como a agricultura biodinâmica, a educação Waldorf, a homeopatia antroposófica, né, ou medicina antroposófica. Ele atua na política, na agricultura, na arquitetura, né, uma arquitetura mais baseada nas leis universais, e deixou também uma série de livros sobre temas ocultistas fantásticos. Por isso que a gente chamou ele do místico universal, porque a vastidão do conhecimento dele realmente era assombrosa. E o Steiner é outro grande luminar, vamos dizer assim, do esoterismo moderno, que merece ser conhecido por todos aqueles que se interessam aí pelos mistérios da vida, pelos mistérios do homem. Outro místico importante, que a gente também produziu um documentário aqui, que está o texto no livro, é o Gurdjieff, né? Bem peculiar, né? Aí a gente falou de alguns místicos que fizeram essa ligação com o Oriente, né? No caso da Blavatsky, do Paul Brunton, do Nicholas Weirich, enfim. No caso do Gurdjieff, ele vai fazer uma conexão com a linha mais, digamos assim, desse Oriente Próximo, que é o sufismo, e com a sua própria filosofia bem peculiar, com seus próprios métodos, ele acaba também se tornando um personagem importante, gerando todo um sistema que é conhecido como Quarto Caminho. O George Ivanovich Gurdjieff, né, armênio, ele é um homem extremamente misterioso, né? Ele de certa forma, a história dele é um pouco parecida lá com o Saint-Germain, com o Cagliostro, porque ele aparece de sopetão na Europa, principalmente na França, ninguém sabia de onde ele tinha vindo, e ele veio com um sistema pronto de autoconhecimento que ele nominou de O Quarto Caminho. Ele mesmo, né, depois, em suas obras, fala, né, que ele era armênio, ele teve uma atuação na Rússia, e que ele saiu em busca dos conhecimentos secretos do Oriente, principalmente do Médio Oriente. E ele é iniciado em algumas comunidades, algumas ordens sufis na época, uma delas que ele popularizou como sendo a Ordem de Sarmon.
e ali ele aprende, entre outras coisas, as danças sagradas. É ele que populariza essas danças que hoje estão tão na moda, as danças que hoje se chama de danças circulares, etc. Foi o Gurdjieff que trouxe o legado iniciático dessas danças, mas também as técnicas de consciência lúcida, que ele chamou de quarto caminho. Ele falava que nós tínhamos 3 formas de perceber o mundo e uma quarta superior a todas essas 3, que era a forma da hiperlucidez, de você saber quem você é, de onde você veio e estar desperto no mundo de pessoas adormecidas. Ele era também chamado de sábio patife. Por que patife? Porque ele tinha um método quase que traumático de lidar, de treinar os seus discípulos, porque não permitia que os seus discípulos virassem dependentes dele. Então, realmente, ele plasmou obras notáveis, sendo que a mais importante, Encontro com Homens Notáveis, né, é o nome do livro mais famoso dele, que gerou um filme. Ele narra a sua viagem pelo Oriente, em busca do conhecimento sagrado, e o seu encontro com homens assim extraordinários, que ajudaram a plasmar a sua filosofia. Então, o Gurdjieff realmente é outra figura sensacional que vale a pena conhecer. Ainda fechando esse volume do livro, a gente fala do volume porque a gente já produziu outros documentários e certamente vão estar num segundo volume ou numa segunda edição desse livro, mas de um personagem também aqui do Brasil, né? A gente abordou sobre uma pessoa que não é tão conhecido, talvez aqui fora do Paraná, né? Onde teve uma atuação importante do ponto de vista cultural, principalmente aqui na cidade de Curitiba, mas que foi importante para o esoterismo brasileiro como um todo, que é o Dario Veloso, né, que nasceu no Rio de Janeiro, mas que se radicou aqui em Curitiba no início do século XX e que teve uma atuação muito importante e que repercute até os dias de hoje, né, Jamil? Sem dúvida, final do século XIX, Dario Veloso, como disse o Marquinhos Carioca, se radicou cedo em Curitiba e ele é considerado um introdutor do ocultismo no Brasil. Por quê? É ele que introduz a teosofia, as primeiras traduções teosóficas é ele que traz, e também ele se inicia, ele era contemporâneo do Papy, do Gaïta, de todos aqueles esoteristas franceses, ele se corresponde com esses esoteristas, é iniciado na ordem martinista do Papy, e traz essa ordem para o Brasil, tanto que a primeira loja martinista do Brasil é aberta aqui no Clube Curitibano, pelas mãos do Dario Veloso, e iniciou uma série de figuras importantes aqui do Paraná. Então, ele tem um primeiro período divulgando as ciências ocultas, o martinismo, o rosacrucianismo, atuou bastante na maçonaria também, tem até uma loja maçônica que leva o nome dele aqui, né, Dario Veloso, e depois, no segundo momento da vida dele, ele se encanta com o pitagorismo. Ele acaba procurando resgatar os saberes pitagóricos, né? Pitágoras é tido como um dos grandes mestres da humanidade, iniciado no Egito, que atuou na escola de Crotona e etc., e Dario Veloso acaba fundando o Instituto Neopitagórico, em 1909, que ocupa toda uma quadra aqui da Vila Isabel, do bairro Vila Isabel, aqui em Curitiba, e que, à época, movimentou não só o cenário esotérico e ocultista, mas também cultural da cidade. E ali se dava palestras, se iniciava as pessoas no martinismo, se parlamentava, né, com figuras importantes da cultura. Então, o Dario Veloso, uma figura realmente emblemática e considerado um dos grandes neopitagóricos. Para vocês terem uma ideia, o Instituto Neopitagórico teve tal impacto à época que ele tinha alunos correspondentes no mundo todo. A sede mundial era e continua sendo, porque ele ainda existe, aqui em Curitiba. Então, Dario Veloso não tem como você também estudar esoterismo e não conhecer, porque pelo menos nós brasileiros, né? Porque é ele que introduz, né? Que traz, que reaviva o ocultismo em terras brasileiras. Pois é, pessoal, olha, esse aí foi uma apresentação desses personagens que a gente tratou aqui no canal, né? Todos esses que nós falamos, tem aqui uma playlist no canal, Grandes Figuras do Esoterismo e do Ocultismo, você vai encontrar todos eles aqui, mais alguns, inclusive, que a gente já fez depois que foi fechado o livro. A gente falou do Jacob Bloom, um místico muito importante, realmente. Falamos do Antônio Olívio Rodrigues, um português que se radicou no Brasil, fundador do Círculo Esotérico na Comunhão do Pensamento, da editora O Pensamento. Mas todos esses você pode encontrar agora no livro, né, de autoria do Jamil, que é Grandes Figuras do Esoterismo e do Ocultismo. Se você quiser saber mais do livro, como eu disse, você pode ver todos os documentários aqui, mas o livro você pode procurar aqui na descrição desse vídeo, que tem um link para você adquirir o livro, se você quiser, em formato
digital, a gente está vendo aí como operacionalizar futuramente para o formato físico também. E uma outra forma de você também ter acesso ao livro é nos ajudando através do Clube de Membros, que é uma iniciativa do YouTube para muitos canais, que é uma forma de você contribuir lá com R$7 e pouco, enfim, tem uma faixa de valores para você fazer uma doação, e dependendo dos valores ali, você também vai receber uma cópia digital do livro, que é uma forma também de nós continuarmos aí com as atividades do canal, sempre procurando desenvolver novas pesquisas, novos documentários, tanto sobre figuras do esoterismo e do ocultismo, como também de temas que nós temos pesquisado e temos publicado aqui no canal, né? E muito satisfeitos, né, Jamil, desse nosso périplo pelo canal, a gente ter conseguido uma boa audiência e vendo que o pessoal realmente tem apreciado o nosso humilde trabalho. Com certeza, a gente então convida você que está nos vendo a adquirir o livro. Adquirindo, você inclusive contribui para a continuidade, para a perenidade do nosso canal. Como disse o Marquinhos, você pode adquirir de duas formas: comprando através do link que está na descrição, né? Você vai ver que é um preço simbólico. Você recebe no seu e-mail o livro em PDF, que também pode ser aberto no Kindle, pode ser aberto no celular, ou, se não, você se torna membro do canal Realidade Fantástica, e dependendo da sua doação, da sua colaboração, você ganha o livro de presente. Então, existem essas duas formas de conseguir o livro. Esperamos que vocês adquiram, lembrando que o livro traz bibliografia sobre cada uma dessas personagens para você se aprofundar. Eu procurei só pôr a bibliografia que está em português, para que vocês possam achar fácil os livros, né? Para se aprofundar em cada místico, na vida de cada místico desses, e esperamos que vocês continuem apoiando o nosso canal. Lembrando também que é muito importante que você se inscreva no canal, se você já não for, que você deixe o seu joinha, que você deixe os seus comentários, né? Lembrando sempre aí que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro. Até mais, pessoal.